Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Graça e paz, amados! Glória! Você sabe... Não, obrigada. Eita, assim fica mais fácil, né, irmãos? Glória a Deus, todo mundo já está cheio do fogo. A gente só flui na unção do Espírito. Glória a Deus, que culto maravilhoso, né, irmãos? Eu estava aqui um pouquinho lá com o departamento infantil, porque eu não sabia quantas crianças vinham. E a gente fica assim, no dia que vem, a gente está... São ajustes, amém, irmãos? A gente está no primeiro tempo que nós estamos fazendo, assim, de homens e mulheres. Então, a gente está se ajustando nisso, mas vai dar certo, amém? Sempre. Queria convidar minhas amadas para vir mais para frente, né? Então, todas lá para trás, vem mais para cá. Hoje é nosso, o salão é todo para nós, então... Pode vir sentar as primeiras cadeiras aí, vai ficar mais fácil. Aleluia. Bora para cá. Eita. Vou pedir um pouquinho de água aí para mim, por favor. Obrigada. Ô, glória. Você já chegou aí? Você já deu oi para sua amada, sua irmã? Como é bom nós estarmos reunidas, né, irmãs? Como é prazeroso ver mulheres juntas, cheias do poder, cheias da unção, avivadas, que estão rompendo em fé. Amém? Com circunstâncias, com situações, e vencendo sempre. Porque aquelas que se ajuntam ao Senhor, vence sempre. Sempre, irmãos. É de glória em glória, diz a Bíblia. Amém? Então, nós ficamos com a palavra. Amém? Aleluia. Queria convidar você aí, sentada à mesa, a fechar os seus olhos, a agradecer a Deus porque você está aqui. Pai, em nome de Jesus, nós somos tão gratas por tudo que o Senhor fez durante esse ano, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, porque o Senhor é atemporal. Então, para o Senhor não termina nada e começa nada, tudo é um tempo só, e nós queremos agradecer por isso, porque em todo tempo o Senhor está conosco. Obrigado, Pai. Obrigada por renovos, restaurações, edificações, fortalecimentos nessa noite. Obrigada por graça, favor e unção do Senhor sobre mim, sobre a vida das minhas irmãs. Eu creio que há uma unção para eu falar, mas há uma unção para elas receberem também, Pai. Em nome de Jesus. Querido Espírito Santo, o Senhor é o líder, o Senhor é o mestre, o Senhor faz como o Senhor achar melhor, porque estamos aqui submissas ao Senhor, aos seus conselhos, às suas direções, Pai, prontas para receber as correções necessárias, para que a cada dia possamos caminhar melhor. Caminhar contigo, Pai. Em nome de Jesus, obrigada por cada irmã que aqui está, aquelas que estão a caminho. Pai, até mesmo aquelas que decidiram hoje não vir, nós agradecemos pela vida delas e oramos, Pai, para que elas possam estar no próximo culto. No nome de Jesus. Amém, irmãs? Glória a Deus. Que culto maravilhoso, que louvor, né? Vi ali a Michele cantando com a alma, com o fôlego, com tudo junto, e a gente quer acompanhar ela, né? Eu não tenho essa voz toda, mas eu tenho que ficar ali. Nessa unção, glória a Deus. Isso é muito bom, irmãos. Porque quando nós estamos animados, nós animamos a outros. Amém? E nem sempre nós vamos estar animados porque ainda nos proporciona coisas fáceis. Nós vamos tirar pela fé mesmo. Nós vamos tirar força, né, das águas de salvação. É daqui a nossa verdadeira alegria. Amém? Queria compartilhar um pouquinho com você sobre o livro de Josué nessa noite. E nós vamos meditar um pouquinho sobre a vida desse homem, grande homem do Senhor, e tem algumas coisas que nós podemos aprender com ele. Água, não tem não, né? Água. Ah, valeu, obrigada. Tá bom assim. Eu já se lembrado, tinha pedido antes, mas agora eu já deixo. Aleluia. No livro de Josué, nós vamos compartilhar algumas coisas, mas eu quero começar lendo Josué, capítulo... Eu não vou ler o texto todo, mas eu vou ler algumas partes, tá bom? Versículo 1 diz assim: Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Convocou as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel. E aí Josué vai começar a decorrer algumas coisas.
precisa não, minha amada, fica tranquila. Aí Josué começa a decorrer algumas coisas da qual Deus havia feito aquele povo. Glória a Deus, não precisava. Essas mulheres são maravilhosas, né? Eita. Amém. Obrigada. Glória a Deus. Então, Josué ele começa a compartilhar algumas coisas aqui com o povo, da qual eles, na verdade, ele vem relembrando aquilo que Deus havia feito sobre eles. E eu quero que você pense um pouquinho também. Ele começa a dizer, olha, até mesmo antes, lá antes de Abraão, Tera, seu pai, ele começa desde, do começo. E ele começa a dizer, Deus fez assim, Deus conduziu assim, a gente vai ler um pouquinho. E eu queria que você, mulher, pensasse, antes mesmo da sua conversão, antes mesmo lá nos seus pais, na história deles. E aí, quantas coisas de lá para cá, não estou falando para você lembrar do seu passado, no sentido, não, eu estou falando para você lembrar o quanto Deus foi bom com você, até mesmo antes de você o conhecê-lo. Até mesmo antes de a gente pensar, os nossos pais, os nossos avós, o Senhor já estava, cuidando da nossa linhagem, da nossa família, e veio conduzindo todas as coisas, até chegar em mim e você. Então, nós temos devemos ter um coração grato. E ele começa a dizer, olha, até mesmo, há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Tera, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates, e prestavam culto a outros deuses, mas eu tirei seu pai Abraão da terra que ficava além do Eufrates e os conduzi por toda a terra de Canaã e lhe dei muitos descendentes. Aí Deus está dizendo, ei, olha, se lembra? Eu tirei vocês, olha, mesmo antes, lá quando você nem sonhava em me conhecer, eu já estava cuidando de você, te conduzindo por um pasto verdejante, por águas tranquilas. E deixa eu te dizer, te dei descendentes. A maior parte aqui é mãe. Mas ainda que talvez você não tenha sido mãe, você foi tia, você teve alguém da qual você cuidou, você aconselhou, você teve amigas durante o seu percurso, não é isso? E de alguma forma a gente cuida, a gente pastoreia, a gente incentiva, a gente acaba sendo um referencial, não é isso? E aí ele vem mostrando, olha, desde lá, como eu cuidei de vocês. Dei Isaac, e a Isaac dei Jacó e a Esaú, e aí ele vem falando de descendência. Não é assim? Então, veio o seu pai, veio você, veio os seus filhos, hoje algumas já estão nos netos, e a graça e o favor e a bênção do Senhor está acompanhando a sua geração. Isso se chama graça. Isso se chama o amor de um pai, que mesmo a gente não o conhecendo, ele decidiu cuidar e nos amar. Então, podemos ver o cuidado de Deus conosco. E aí, hoje, conhecendo o Senhor, conhecendo nosso Pai, a gente ainda fica com medo, meio desconfiado, não confiando tanto no que Ele faria, se desde lá, quando nós nem conhecíamos, Ele já estava cuidando. E aí, Ele vem falando, dei a Esaú os montes de Seir, a Jacó os seus filhos, os seus descendentes, e eu vou passar um pouquinho aí. E Ele vem contando toda a história de Israel, todo o trajeto que Israel fez, que pessoas se levantaram, ou circunstâncias, né, que foram o povo de Egito, o povo de outras terras, começaram a se levantar contra eles, e Deus diz, mas eu livrei você, mas eu fui na sua frente, mas eu te libertei, mas eu fiz, não foi eu e você, não fomos nós. Talvez você pensou, poxa, eu passei naquela prova, eu estudei muito, e Deus está dizendo, ei, meu filho, foi eu que abri aquela porta. Nossa, eu fiz tudo para ter um bebê e fiz todos os tratamentos. E Deus dizendo, ei, eu que abri tua madre. Talvez você esteja pensando, nossa, como foi difícil aquele processo. Ei, eu que estava lá no negócio. E Deus veio mostrando para eles, eu estava lá, eu estava cuidando de vocês. Vocês clamaram, eu fui atender. E aí a gente vai passando um pouquinho. Aí ele vai dizendo no versículo 1, depois vocês atravessaram o Jordão, chegaram em Jericó, né, os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os outros povos. Ele vai falar vários tipos de povos aqui. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Quantas vitórias nós tivemos, porque Deus entregou nas nossas mãos. Então, de vez em quando, nós precisamos lembrar e ser gratos de tanta coisa que Deus fez e parar de, às vezes, olhar para o presente e reclamar.
Não é? Que hoje talvez algo não esteja dando certo, mas quantas vezes Deus já fez dar certo? E aí, por causa de hoje, que alguma coisa talvez não deu certo, a gente já quer abandonar tudo, reclamar ou voltar atrás. Mas vamos continuar um pouquinho. Agora, aí versículo 14. Agora temam o Senhor e sirvam com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e do Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Se os deuses dos seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, cuja terra em vocês estão vivendo. Mas eu, e é a grande frase que todos nós conhecemos e declaramos, você pode dizer, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Glória a Deus. E, na verdade, toda a administração vai tirar diante desse texto. Eu e a minha família, minha casa, serviremos ao Senhor. Aqui Josué ele se posicionou em uma decisão. Um pouquinho antes eu li com você ele dizendo, olha, escolhe hoje, se vocês querem servir os deuses lá de Tera, antes de Abraão, se lembra? Do Egito, do passado. Se vocês querem servir os deuses da qual hoje o mundo está adorando, mas eu já tenho uma posição na minha vida. Eu vou servir ao Senhor. Então, posicionamento é importante. Eu e você precisamos nos posicionar. E quando eu e você nos posicionamos, nós vamos ver os benefícios disso. E aí eu quero contar um pouquinho sobre Josué e a trajetória dele. Para que você se lembre a importância do seu posicionamento mulher. Do seu posicionamento na sua casa, como mulher, eu vou servir ao Senhor. O meu posicionamento no meu trabalho, pode estar todo mundo caminhando errado, fazendo falcatruas. Eu vou servir ao Senhor nesse lugar. Na minha faculdade, pode ser que todo mundo é ateu, sei lá o que for. Eu vou servir ao Senhor nesse lugar. Lá, seja onde você pisar a planta dos pés, você possa tomar essa decisão hoje. Eu não sei para onde eles vão, para onde eles decidem ir, mas eu sei para onde eu vou. Eu decido seguir ao Senhor. Então, eu quero compartilhar um pouquinho de Josué e você vai abrir desde o capítulo 1. A gente vai voltar para esse texto. Mas quando nós nos posicionamos, as coisas mudam. Josué, no capítulo 1, nós vamos ver aí Deus chamando Josué. Josué, ele é chamado pelo próprio Senhor para ocupar uma posição da qual não era muito fácil, que todos nós sabemos, da qual Moisés havia cumprido com muita excelência. E agora ele teria que ser, pelo menos, no pensamento dele, né? Pelo menos parecido com Moisés, né? A gente não pensa assim, se eu for para aquela posição, eu preciso pelo menos estar igual a pessoa que estava lá, né? Ou melhor. Acredito que todo mundo pensa assim, e até Josué deve ter pensado, eita, Moisés morreu, agora eu vou estar no lugar dele. Eu preciso, pelo menos, ter a mesma conexão que Moisés tinha com Deus. Nunca vai ser igual, irmãos. Todos nós somos diferentes. Não fique se comparando com ninguém. Tem espaço para todo mundo no reino de Deus, e cada um tem o seu tempo, o seu chamado, o seu trabalho a ser feito, ainda que seja a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo do louvor, ainda que todo mundo suba aqui e cante o mesmo cântico. Cada um vai fluir de uma forma diferente, tom de voz diferente, muita coisa diferente, porque somos diferentes. E foi o próprio Deus que te fez assim. Então, não queira ser igual a ninguém. Amém? Você é linda e perfeita exatamente como você é. Ainda que às vezes você e eu não gostamos de alguma coisa em nós, fique tranquilo. Deus gosta. Foi Ele que fez. Tá bom? Então, quando você olhar, mesmo que você não goste, falar, tá bom, Senhor. Mas o Senhor gosta, então tá tudo bem. Vou gostar também. Amém? Glória a Deus. Então, Josué ele foi chamado para ser o líder. Diante de uma grande multidão, um povo que já estava acostumado com o líder, já tinha uma identificação com aquele líder, mas aquele líder teve que partir. E eu quero que você pense que você, mulher, eu vou dizer que você é a líder ou a co-líder, tá bom? Para que a gente não entenda errado. Quem é casado, quem é o líder na sua casa? Seu esposo. Amém? Você é uma co-líder. Por quê? Porque os dois estão na mesma missão, irmãos.
Vocês precisam estar na mesma direção, porque senão um vai puxar para a direita ou para a esquerda, e ou vai romper, ou ninguém vai para lugar nenhum. Então, se você e eu entender nossa posição, eu me posiciono. Eu sou a co-líder. Ele está aqui, tudo bem. Eu vou fazer algo pessoal meu, tá? Isso não é uma regra. Quando eu estou com meu marido, eu gosto dele dirigir. Então, eu estou lá, amor, você dirige. Quando ele não está, alguém tem que dirigir. Meus filhos não podem ser, né? Então, eu dirijo. Uma coisa simples. Não uma regra. Porque quando ele também não pode, por qualquer coisa, ou ele não quer, hoje eu não quero, estou cansado, estou passando mal, estou com dor, ou estou com sono, a co-líder está ali para isso. Não vou dizer, não, você é o cabeça, eu não dirijo mais. Não. Amém, amor, estou aqui para lhe ajudar. Estou aqui eu dirijo hoje, fica aí do meu lado. Amém? Mas não, é uma regra. Tá bom? Tem marido que não gosta de dirigir, então a esposa dirige. Tem esposa que não gosta de dirigir, o marido dirige. Isso é conversado entre os dois. Por isso, os dois estão na mesma missão. Amém? Só estou dando um exemplo, tá? Então, você é acolhida lá na sua casa, se você é casada, mas tem algumas que não são casadas. E aí, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, não posso trazer uma mensagem só para quem é casado, né? Porque eu tenho mulheres lá que é solteira, que é viúva, aquelas que querem casar. E aí, Deus me lembrou, ei, você é a líder também. Você é a líder. Mesmo aquelas que são casadas, irmãos, elas são líderes de si mesmas. Elas precisam liderar o seu corpo, a sua mente. Não é assim? Mas todas nós estamos em uma posição de liderança em algum momento. Então, você que é solteira, você é a líder na sua casa. Você não tem um esposo lá. Então, é você que vai se conduzir o seu lar, conduzir suas finanças, não é assim? Lá na sua casa, se você e seu esposo, os dois juntos, vão conduzir um lar, porém, você sabe que é a responsabilidade maior do seu lar, do seu esposo. Amém? Tanto das decisões, quanto de manter o seu lar, tudo isso. Então, é importante a gente saber a nossa posição. Se posicionar no nosso lugar, para não atropelar o seu irmão, que é o seu marido, e nem atropelar os outros. Amém, irmãos? Nem os seus filhos, porque às vezes tem mãe se comportando como a criança. E a criança está no lugar da mãe. Você já deve ter visto por aí criança mandando e os pais obedecendo. Isso é troca de posição, vai dar errado. Tá bom? Então, ele foi chamado para ser líder, você foi chamada para ser líder. Então, você está ali numa posição de liderança em algum lugar. Fora os líderes de trabalho, fora a liderança, às vezes, em algum setor, ou algum lugar que você vai, que às vezes não é o trabalho, mas você está liderando lá por algum motivo. Você chegou numa reunião de amigas, e as amigas, a gente vai comer na onde? Aí, alguém olha para você, e aí, vamos comer na onde? Vamos para lá. Você já liderou. Querendo ou não, você deu uma direção para alguém. Tá bom? Então, a gente sempre está liderando. E quem sabe que liderar não é muito fácil, né? Mas há uma graça para isso, né, Michele? Se Deus chamou, Ele vai te capacitar, tá bom, irmãos? Isso na sua casa, há uma graça para você ser a co-líder ou a líder no seu lar, seja você solteira, casada, viúva, desquitada, não importa. Há uma unção para esse tempo que você se encontra, seja casado ou não. Há uma unção disponível para você que lidera na igreja ou fora dela, dentro dos trabalhos, em algum setor. Sempre quando a gente é colocado em uma posição, há uma responsabilidade, mas também há uma graça, uma unção, um benefício dessa posição. Então, confie na graça. Então, ele é o líder. Versículo 3, leia aí comigo. Ninguém conseguirá resistir você todos os dias da sua vida. Uau! Se a gente já pegar só esse versículo, irmãos, a vida toda, ninguém, ou nada, ou nenhuma situação, nenhuma doença, nenhuma enfermidade, nenhum problema financeiro, nenhum problema conjugal, nada vai se opor à minha vida. Um versículo salva a nossa vida, a nossa história. Então, Deus deu essa palavra a Josué. Ninguém conseguirá resistir você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Nunca deixarei, nunca o abandonarei. Aqui é para o líder. Você é casado? Essa palavra é para você. Você é solteira? Essa palavra é para você. Você é viúva? Você está querendo casar? É para solteira, é para casada, é para qualquer ser humano que pegar essa palavra. Eu preciso liderar, eu estou ajudando meu esposo, eu estou seguindo uma direção, eu estou fazendo um curso, uma faculdade, eu sou líder no meu ambiente de trabalho. Há uma graça para isso. E se eu pegar esse versículo, nada vai resistir, eu vou vencer sempre.
Em toda e qualquer circunstância, o Senhor é comigo. Irmãos, a sua mentalidade vai ser diferente. E porque você pensa diferente, você fala diferente, porque você não fala qualquer coisa, você está falando o que a Bíblia está dizendo, você vai andar sobre isso. Amém? Então, a gente não fala e pensa, e a gente não declara fé porque a gente achou em algum lugar uma palavra bonita. A gente fala o que a Bíblia diz. E sobre esta palavra, a gente pode andar. Porque essa é a plataforma que o cristão anda, a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, aí nesse texto fala também sobre confiar e seguir a Deus. Por quê? Porque no versículo 7 diz assim: somente seja forte e muito corajoso. O que nós precisamos somente ser? E muito corajoso. Ai, Senhor, eu não tenho força nenhuma. Ele é a sua força. E ele diz, somente seja forte, essa parte é minha e sua. E seja corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que ande. Glória a Deus. Eu não vou ler tudo, tá bom? Então, ele não fala para não deixar de falar. O que eu quero falar nesse texto é, confie em Deus e siga as instruções. Você está no lugar certo, seja você casado ou solteiro, ou na posição certa. Você deve se posicionar na sua posição. E você deve, eu e você devemos confiar e obedecer o que Deus diz. Porque se Deus mandou, ou se Deus te colocou, Ele vai te dar uma direção. Deus não vai colocar alguém em um lugar e ela vai ficar perdida. Senhor, e agora o que é para fazer? E Deus não vai falar. Ele vai conduzir. Fique tranquilo. Amém? Só persiga as instruções. Por isso que ele diz, não deixe de falar, não deixe de meditar, porque é por aí que ele vai te instruir. Depois, Josué, no capítulo 2, eu não vou seguir capítulo por capítulo, mas eu quero contar um pouco da trajetória dele do geral, tá bom? No capítulo 2, você vai ver Josué aí, capítulo 2 não. Depois você vai ver Josué andar por fé. Você vai ver não só no capítulo 2, você vai ver do 2, o 3, ele andando por fé. E aí eu quero que você leia o capítulo 3, versículo 15. Então, ele foi chamado no capítulo 1, você vai ver o 2 e 3, ele vai andar por fé. Ele vai andar por fé. Porque no capítulo 2, ele vai mandar os espias, espiar a terra, não é isso? Os espias vão lá para olhar, fala lá com Raabe, o povo. No capítulo 3, ele vai mandar seguir a arca. E quando chega no versículo 15, ele diz assim: o Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança, os seus pés tocaram as águas. E a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zeratã. E as águas que desciam para o mar de Arabá e o mar salgado escoaram totalmente. Eu não vou ler tudo, tá bom? E o que acontece aqui? Eles precisam atravessar o Jordão. Eles precisam passar uma situação que estava impedindo eles. Quantas vezes nas nossas vidas, casa, família, trabalho, em várias áreas, a gente tem que passar algumas situações que estão nos atrapalhando. A gente precisa chegar do outro lado, mas no meio do caminho surge uma doença, surge uma falta de dinheiro, surge uma situação de desavença familiar com qualquer pessoa da sua família, alguma coisa que está atrapalhando você chegar aí do outro lado. Mais interessante que quando Deus mandou eles atravessarem, deu essa ordem, eles precisavam, para atravessar, dar passos de fé. Deus falou, você vai chegar do outro lado. Mas quando a gente olha, a gente fala, mas como que eu vou chegar do outro lado se eu não tenho as condições financeiras que eu preciso? Se eu não tenho o grupo de família que me apoia? Se eu não sei ler, se eu não sei escrever, como que eu vou estar lá pregando? Se eu não conheço aquele grupo de pessoas, como vou chegar naquela nação? E quantas coisas? E Deus diz para eles, pisa nas águas. Como Deus diz, Moisés, por que tu me clamas? Toca nas águas. Faz a sua parte. A minha parte e a sua é o quê? Andar por fé, seguir as instruções.
Então, Deus só abriu o Jordão quando aqueles sacerdotes carregando a arca pisou nas águas. Enquanto eu e você não saímos do barco, do lugar de segurança, de conforto do nosso sofá, da nossa cama, ou do nosso ambiente familiar, irmãos, você e eu não vamos ver o que nós tanto desejamos, os milagres. Se ficarmos só onde nos é confortável, é me confortável para mim ficar só aqui. É confortável eu ir até ali. Fazer passos de fé, irmãos, não é fácil. Crer que um mar vai se abrir de você tocar nele, ou pisar nele. Crer que o dinheiro vai chegar se você não tem nem de onde tirar. Crer que a cura vai vir se você já correu para todos os médicos e todos disseram que ou não tem cura, ou que é muito caro. Ou a pessoa diz que não tem reversão. Mas a ordem deles era, pisa nas águas. Quando eles pisaram, a Bíblia fala que a água que escorria parou de escorrer. E fez grande muralha para que eles pudessem passar. Aquilo que na hora era um obstáculo, agora estava fazendo o quê? Sombra. Agora estava fazendo o quê? Segurança para eles passarem. Eles pisaram nas águas, formou uma grande muralha de grande distância. Então, Deus nos chama para andar por fé mesmo. Você vai andar por fé na sua casa com os seus filhos. Pai, obrigado, os meus filhos não são da calamidade, meus filhos nasceram para você, são para a tua glória, meus filhos serão bem-sucedidos no que eles decidirem. Pai, obrigado, meu marido será um homem de Deus, é um homem de Deus, vai andar nos princípios, vai se converter, vai mudar, vai crescer, vai avançar. Vai correr a carreira, vamos correr junto. O que você quer? Comece a andar pela fé. A fé, ela anda e a fé, ela fala. Então, eles começaram a pisar, dar passos, e Deus sempre exige que eu e você demos o primeiro passo, para que depois Ele faça o resto. Porque se Ele fizer primeiro, você não precisa de fé. Ele já fez. Amém? Então, vamos lá. Eu tenho 2 textos aqui do Salmo 119, versículo 15. Abre lá, por favor. A gente vai voltar aqui, tá bom? Se vocês puderem segurar aí, fica mais fácil. É 115 não, é 105, né? Lâmpada para os meus pés, 105. 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho. Quando você anda por fé, fique tranquilo, porque a palavra diz que Ele é a luz que vai iluminar o seu trajeto. Você não vai se perder, você não vai ficar confundido, você não vai retroceder, porque você está dando passos sobre aquilo que Deus diz, dando passos de fé. Salmo 91. Na verdade, acho que não é 91. É um versículo que fala que Ele endireita as nossas veredas. Alguém lembra? Mas acho que no Salmo 91 também tem. Vamos lá, abre Salmo 91. Qual é o texto? Tu lembra? Eu marquei aqui e eu esqueci de procurar. Eu vou procurar, mas tem um texto que diz que o Senhor, Ele endireita as nossas veredas. Eu não sei se é Salmo 23 ou um salmo, algum texto. Mas a palavra, ela nos ensina que o Senhor, Ele endireita os seus caminhos. Provérbios 3. Por favor, Michele. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Às vezes nós ficamos preocupados, mas será que eu estou indo certo? Será que eu vou fazer certo? E aí, por causa do será, por causa do medo, a gente não vai para lugar nenhum, né? Melhor não fazer nada, porque já que eu não sei. Mas sabe, quando nós estamos dando passos de fé, em obediência ao Senhor, buscando Ele, na posição que Ele nos colocou,
Ele vai endireitar os nossos caminhos. Ainda que às vezes, de repente, a gente comece para cá, o Senhor fala, epa, filha, está saindo fora do trilho, volta para cá, é aqui. Ele não é o nosso pastor? O pastor ele faz isso com a ovelha. Leva a ovelha para o pasto. Você acha que as ovelhas vão uma atrás da outra certinho? Todas elas? Não, elas estão lá espalhadas. E, epa, para cá, vamos lá, para lá. Epa, vamos juntar elas aqui. O Senhor não vai deixar você errar o caminho. Ele não vai deixar você tropeçar. Amém? Aleluia. Ele vai endireitar tuas veredas. Só se posiciona. Só continue seguindo aquilo que Deus colocou para você. Andando em fé. Amém? Vamos lá, voltar para Josué. Volta lá. A gente está no capítulo 3. Depois que eles pisam nas águas, o Jordão se abre. É interessante que no capítulo 4, no meio do Jordão, Josué tem a direção de pegar pedras. E ele pega 12 pedras. 12 pedras. E ele diz assim, ó, pega essas pedras, a gente vai ler aí, porque elas serão um memorial. No verso 2, diz assim, escolhe 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhe 12 pedras no meio do rio. Josué 4, versículo 2, tá? No meio do rio Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Olha como é importante, irmãos, a gente saber a nossa posição. Porque aqueles sacerdotes sabiam quem eles eram, qual era a função deles sacerdotal. Eles pararam onde Deus mandou. E o Josué fala assim, olha, pega esses 12 e pegam as pedras de onde os sacerdotes pararam. Leve-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Versículo 6. Elas servirão de sinal para você. Ou vocês aqui. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. E aqui eu fiquei meditando sobre isso, sobre essas pedras serem memoriais. Irmãs, nós precisamos ser referenciais, nós precisamos ser... Até marquei aqui, deixa eu ver aqui, porque agora me fugiu. Nós precisamos deixar legados. Porque quando pessoas olhar para a nossa vida, para o nosso testemunho, e pessoas da nossa casa vão olhar isso. Você viu os filhos? Eles estão olhando para o seu legado, eles estão olhando para o meu testemunho. É o memorial que eles vão ter. A minha mãe, quando eu chegava de madrugada, orava. A minha mãe, antes de sair, me abençoava. A minha mãe me abençoava toda noite. E não importa se eu tinha 2 anos ou se eu já estava com 15, 18. A minha mãe sempre me trazia uma palavra de bênção. Ou o meu pai, sempre vi meu pai lendo a Bíblia. Eu sempre vi meu pai jejuando. Eu sempre vi meu pai fazendo tal coisa. São memoriais que você está imprimindo nos seus filhos. Assim também, como nós ficamos só na TV, só no celular, só nos passeios, só não sei na onde, os seus filhos também estão recebendo esse mesmo memorial. Nada é errado contra isso. Ao contrário, são coisas boas e precisa também ser deixado. Mas tudo tem que ter equilíbrio. Porque se eu mostrar para eles que a vida é só curtição, eles vão crescer uma pessoa que só quer curtir e não querem responsabilidades. Porque nós estamos numa geração que não quer compromisso. Mas também se eu mostrar um lado que seria mais religioso do que ser um verdadeiro adorador, que seria só algumas coisas como um sacrifício, ter que ir para a igreja, ter que ler, ai, não aguento mais. O que seu filho vai pensar da igreja? Ou das coisas do reino? Ai, tem que ir para a igreja, minha mãe é para a igreja. Ai, tem que servir, porque ai, me escala. Mas quando nós temos o prazer de fazer o que nós fazemos, os nossos filhos vão dizer, nossa, eu lembro que minha mãe ia com tanta alegria, eu e minha casa servia ao Senhor. A gente ia cantando pelo caminho, a gente vinha adorando, a gente ia... Então, criar memórias no nosso filho, ou fazer memoriais é importante. Legado é importante. Qual legado nós estamos deixando nas pessoas? Eu falei de filhos, mas sabe, o texto não fala só de filhos. Você leu aí dizendo para você.
para os seus filhos. E depois ele diz, para o povo de Israel, isso quer dizer para os outros. Para qualquer pessoa que passar por você, ela se lembrar, nossa, uma vez eu conheci uma moça, e ela trabalhava lá no centro da cidade. E aquela moça passava por mim e me dava um oi. E aquela moça falou de Jesus para mim. E aquela moça... Ou a sua amiga. Como é importante, irmãos, você deixar um testemunho na vida de outros. Você ser essa testemunha viva. No seu trabalho. Nossa, como eu gostei de trabalhar com aquela pessoa. Como era bom trabalhar com ela. Como ela me trazia paz. Como ela falava do amor de Deus. Eu me converti por causa dela. Sabe que nós podemos abençoar outras gerações? Até hoje se fala da mãe de John Wesley. Eu não conheci John Wesley. Mas já ouvi falar até da mãe dele. Susana Wesley. Aquela mulher ensinou os filhos, na época que nem tinha escola direito, dentro da casa dela. Ela ensinou a Bíblia para eles. E fora outras mulheres da Bíblia, outras mulheres que não estão na Bíblia, mas que foram referenciais e deixaram legados. Eu estou falando de mulheres porque nós somos um culto de mulheres, tá bom? Mas deixar um legado. Deixar uma história na vida de alguém. Quantas pessoas ou amigas suas deixaram uma história na sua vida? Poxa, no momento mais difícil da minha vida, aquela pessoa orou comigo. Aquela minha amiga foi me visitar. Aquela minha amiga me trouxe um presente. Mas que tal nós sermos essas amigas? Que vamos lá estar presente, que vai orar, que vai ajudar, que vai servir, que vai contribuir, que vai ligar, que vai se importar. Porque isso é testemunho vivo de Cristo. Isso é evangelho. Isso é memorial. É legado. Amém? Versículo 6, eu li, né, com vocês? Deixa eu ver, 4, 6. Li. No capítulo 5, passa um pouquinho. Ele vai falar aí sobre a circuncisão. E aí eu meditando sobre, lendo esse livro, meditando sobre ele. A circuncisão também pode falar, irmãos, de nós andarmos com qualquer pessoa. A circuncisão também vai nos ensinar sobre... Eles vieram com o povo, se lembram no deserto? A Bíblia fala que a maior parte morreu. Então, esses que nasceram e não foram circuncidados. E a ordem precisava circuncidar. Então, nós precisamos, que aqueles que estão perto de nós, precisam ser circuncidados. E isso hoje não é mais na carne. É nascer de novo. Hoje a circuncisão é novo nascimento. Então, os nossos filhos precisam nascer de novo. Eles não podem ser carregados para a igreja. Eles precisam se tornar igreja. E isso é eu e você que vamos fazer. Como? A gente vai, Senhor, me ensina a ganhar o coração dos meus filhos. É o que eu oro pelos meus filhos. Senhor, me ensina a ensinar os meus filhos a não colocar de goela abaixo. Um dia eles vão fazer as escolhas deles. E eu espero que seja a mesma que nós fizemos. Jesus. Mas a minha função hoje é, Senhor, me mostra como alcançar o coração dos meus filhos. Se eu tenho que evangelizar o mundo inteiro, Senhor, me ajuda a começar pelo dentro da minha casa. Me ajuda a embutir nele o desejo de te servir, o amor por ti. Mas não posso ficar só neles. Eu preciso que as minhas amigas alcancem. Então, eu preciso alcançar elas, falando, olha, o Deus que eu sirvo é maravilhoso, como é bom. Eu preciso alcançar, seja minha sogra, ou um parente meu, uma amiga, uma vizinha, uma tia, que não conhece ao Senhor. E para mim, poder até mesmo caminhar com elas. E elas comigo. Então, é necessário novo nascimento das pessoas que estão perto de nós. Nós podemos caminhar com qualquer pessoa. E também não podemos deixar elas ao léu de qualquer jeito, sendo que nós temos a resposta. Ou somos a resposta para elas. Amém? Então, a gente pode começar a deixar legado na vida dessas pessoas. A gente pode também começar a entender, buscar, Senhor, me mostra como alcançar o coração daqueles que estão perto de mim, que não conhecem Jesus ainda. Irmão, quanta gente, próxima mesmo, não digo nem daqueles que a gente encontra na rua, estou falando do nosso lado, que às vezes
caminha com a gente todos os dias, mas a gente nunca falou ou demonstrou Cristo de alguma forma. Ou deixou um legado naquela vida, um presente. Eu trouxe um presente para você. Com intenção mesmo, de despertar nelas o desejo por Cristo. Então, você vai ver aí, depois eu quero compartilhar com você mais um pouquinho para frente. Uma coisa que eu queria falar sobre isso, relacionamentos importam. Tá bom? E aí no capítulo 24, que nós estávamos lendo, Josué ele faz exatamente essa fala. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele diz, escolha hoje. Você vê um grande líder que estava liderando e você lidera. Ele precisava confiar em Deus, ele precisava buscar as instruções. E nós precisamos confiar, nós precisamos buscar as instruções. Nós precisamos estar com as pessoas certas, com as alianças certas, não andando com qualquer pessoa, ou trazendo as pessoas que estão para perto de nós, para o reino de Deus. Porque assim como nós influenciamos, também somos influenciados se nós não vigiarmos. Eu falei dessas alianças, o que mais? Deixa eu continuar aqui só para mim, seguir a sequência. Eu falei sobre memorial, estou te trazendo a memória do que nós estamos compartilhando para que a gente saiba para onde a gente está indo. Eu falei sobre memorial, sobre deixar impressões, sobre deixar legado, porque aquilo vai nos fortalecer amanhã, como eu fiz no começo do culto, como o Josué fez conosco. Lembra lá, desde o começo, Deus foi com você e está até agora, e vai até a eternidade com você e eu. Então, nós precisamos trazer esse memorial na nossa mente. Quando algo não deu certo, cara, se Deus foi comigo da outra vez, agora não deu certo, mas vai dar, porque se Ele foi comigo lá, Ele é comigo aqui. É o mesmo Deus, Ele não mudou. Ele curou uma vez, Ele libertou uma vez, Ele transformou uma vez, Ele ressuscitou uma vez, Ele faz de novo. Ele faz na vida das minhas irmãs, Ele fez na minha. Então, eu e você não podemos parar. E é importante essa associação para que você tenha as pessoas certas no momento de aflição. É muito bom, irmãos, ver ministrações de muitos homens e mulheres de Deus maravilhosos pelas nações. Amo também, nada errado nisso. Mas se nós não valorizarmos, essas que estão aí, olha para o seu lado. Na hora da dificuldade, eu posso ter certeza, você não vai conseguir ligar para o meu ministro maravilhoso que você deseja tanto. Sabe quem vai te aconselhar? Essa que está do seu lado. Sabe para quem nós vamos pedir oração? Para essas aqui que estão do nosso lado. Sabe para quem que nós vamos, se a gente precisar de uma situação financeira? É essa igreja aqui que vai suprir uns aos outros. Então, é bom a gente ver os de fora. Mas nós precisamos, estar com as associações, com essa aliança aqui, com esse amor, com essa dedicação umas pelas outras, com honra umas pelas outras. Considerando a unção que está nessas mulheres, como nós consideramos a unção que está sobre aquelas que a gente vê lá na internet. Porque a unção é a mesma, porque é o mesmo Deus. Então, relacionamentos importam. Versículo 24, e aí eu li o 14. 14 agora. Agora temam o Senhor e sirvam. Temor e serviço. Como é importante, temor e serviço. E ele diz, com integridade e fidelidade. Nós temos o temor do Senhor, somos nascidas de novo. Mas deixa eu te dar um conselho para o próximo ano, já que é o nosso último culto de 2025. Sirva. Quer o seu coração aquecido? Quer ver coisas de fato acontecer e não só ver, ser participante dela, porque é a melhor coisa, irmãos. Não é você ver o milagre, é você ser participante. Ou você receber, ou você ser aquele que vai impor as mãos, ou você é aquele que está no dia. Nossa, eu estava lá, eu fui testemunha da cura daquela irmã. Eu fui testemunha daquela parte financeira. A glória de Cristo, sim, mas a gente se alegra. Eu estava lá, o Deus me usou também. E ele diz aqui, tema ao Senhor. Foi o conselho que ele deixou. Agora, tema ao Senhor e sirva. Com integridade e fidelidade. Irmã, sirva. 2026, tem essa decisão. Eu vou ser líder e eu vou servir. E quando eu falo servir, eu falo em todas as áreas. Eu vou servir o meu esposo da melhor forma, com todo o amor. Merece? Talvez não, mas não interessa.
Porque eu não posso servir por interesse. Porque servir por interesse a gente serve no trabalho. Eu trabalho e ganho meu dinheiro. Lá é por interesse. Se não me pagar, eu não vou. Mas no reino a gente não serve por interesse. Toda vez que alguém serve por interesse, perde as bênçãos. Se serve para ganhar tapinha nas costas, pode ter certeza. Já ganhou seu galardão aqui mesmo, Jesus disse. Se serve por causa de financeiro, pode ter certeza. Perdeu a bênção espiritual. Pode até ganhar o dinheiro. Mas vai vir em situações também, porque está usando a posição certa para a coisa errada. Então, no reino, nós não servimos por questões financeiras ou situações naturais. Nós servimos porque amamos ao Senhor. Então, decida nesse próximo ano servir. Sirva seu esposo com amor, sirva seus filhos com amor, sirva suas irmãs umas às outras, sirva na sua igreja. Ah, você vai falar isso que é a esposa do pastor. Irmãs, hoje eu sou esposa de pastor, mas antigamente eu não era. E eu servia na minha igreja. Meu pastor está lá do outro lado, pode perguntar para ele. Eu tinha criança pequena e eu servia na igreja com criança pequena. As irmãs, graças a Deus, Lurdinha e outras colocavam lá colchão, segurava, outra levava, outra sumia, outra dava banho, outra tirava roupa. Eu, meu Deus. Mas está aí, graças a Deus. Então sirva. Não deixe nada ser desculpa, muleta para você servir. O que precisa é o seu coração desejoso para servir. E pode ter certeza, Deus vai te colocar em algum lugar. Por que eu falo servir? Porque quando nós servirmos umas às outras, além de nós andarmos em amor, nós ajudamos umas às outras. E sabe, irmãs, eu descobri que eu sou mais ajudada do que ajudar os outros. Teve uma época da minha vida em que eu estava passando uma pressão psicológica muito grande, e só eu sabia, e só eu. E estava algo muito demoníaco mesmo, e eu não achava digna de fazer as coisas, de orar, porque... Mas justamente naquela época, uma amiga minha se converteu. E essa minha amiga ia atrás de mim todo dia, porque a gente orava junto, aí a gente ia estudar, e ela queria alguma coisa. E aí ela batia na minha porta e me chamava, e aí vários horários, era de manhã, de tarde, de noite, na madrugada, e assim por diante. E quando eu pensei que eu estava ajudando ela, na verdade é ela que estava me ajudando. Porque eu tinha que falar para ela alguma coisa, nem sabia, às vezes, nada. E ela chegava, mas isso aqui não queria, meu Deus, e agora, Senhor? E aí a gente ia estudar, a gente ia ler, a gente conversava somente. Às vezes não era nem, a gente conversava, a gente saía, alguma coisa. Eu sei que, assim como eu ajudei ela a crescer, a conhecer ao Senhor, Deus estava trabalhando comigo. Então eu pensei, eu estou servindo, mas hoje eu penso isso hoje, não dia, na época eu só estava ajudando. Eu só alguém baixar na tua porta, você vai falar, vai embora. Ainda mais porque ela sabia que eu já era cristã há um tempo. Ela confiava em mim, ia dizer para ela, irmã, não, o que é? Que eu hoje estou com problema? Não, vem cá, amiga. Então, vamos orar por isso, isso, eu tá. Se eu não queria orar nem por mim. Eu não queria orar nem por mim, irmã. Não estava achando digna de orar por mim, orar por alguém. Mas eu não podia dizer isso para ela. Eu simplesmente, tá bom, amor, vamos lá, vamos orar. E o que você quer orar? E a gente orava. Só que eu nem sabia que isso estava fazendo bem, era para mim, porque eu conseguia atravessar aquele momento. Talvez se eu não tivesse passado por isso naquele momento, eu não estivesse aqui. Teria desistido, retornado, feito, sei lá, qualquer coisa. Então, servir é bom. Servir é maravilhoso. Porque, às vezes, a gente não está com vontade nenhuma de vir para a igreja. Mas eu tenho que ir hoje. Senhor, eu tenho que estar lá. Aí, quando chega aqui, aí um louvor maravilhoso, alguém abraça, alguém fala, alguém ora, alguém impõe as mãos. Ou nada disso acontece, mas eu digo, Senhor, obrigado porque eu cheguei. Eu acho que todo mundo tem testemunho de um dia, não queria vir para a igreja. Aquele dia foi o melhor dia que você fala, ainda bem que eu vim. Meu Deus, senão eu tinha perdido isso. E aquele dia foi o gás que você precisava para passar um mês, uma semana, ou somente aquele dia. Então, para mim, naquele tempo, estar com aquela amiga minha foi extraordinário. E as situações dela não eram situações fáceis. Foi situações difíceis que ela passou. Primeiro ela se converteu e depois, no meio do processo, ela ainda passou umas situações difíceis aí que ela teve que pôr o pé nas águas mesmo. Que eu nem imaginava que talvez eu faria tudo diferente. Mas eu não podia falar o que eu queria fazer. Eu tinha que falar o que a Bíblia dizia, né?
E eu, irmã, a Bíblia diz isso, amiga, vamos fazer isso. Mas eu não deixei as minhas emoções. Eu fiz o que a palavra de Deus diz. Então, nos próximos anos, sirva. Irmão, no que eu vou servir? Irmãos, tem tantos departamentos. Aí você fala assim, as irmãs não tem nada para fazer. Tem, irmã, se você quiser. A gente podia ter uma decoração linda. Você podia dizer, irmã, posso fazer uma decoração? Amém. Irmã, posso trazer um bolo? Irmã, vai ter culto de mulheres. Eu posso cuidar das crianças? Eu posso fazer, sei lá. Tem evangelismo. Eita, as irmãs. Irmã, todos os líderes aqui vão dizer, glória a Deus. Eu não vou dizer do louvor, porque tem que ter uma voz. Aí, se alguém tiver, conversa com a Michele. Ou voz ou instrumento, né? De repente a gente não tem mais, mas sabe tocar. A gente gostaria, no culto de mulheres, só ter mulher aqui, ó, tocando, louvando. Esse é o desejo do coração da líder e o nosso. Então, mesmo que você talvez não cante, mas você pode dizer, ano que vem eu vou aprender um instrumento. Eu já decidi, ano que vem eu quero aprender um instrumento. E não é porque eu vou para o grupo de louvor, irmãos, mas porque eu quero fazer algo diferente. Eu quero desafiar a mim mesma a crescer. Então, sirva. Sirva na sua igreja, porque a sua igreja precisa. Sirva no corpo de Cristo. Ajude uma amiga. Mas eu não sei muita coisa. Não importa, você sabe uma coisa. Você sabe convidar para ir à igreja? Pronto, irmã, amiga, eu não sei nada sobre Jesus, mas eu sei de uma coisa. Vamos na igreja comigo, que lá Deus vai dar uma resposta para nós duas. Acabou. Pelo menos ela viu que você se importa. Do que você ouvia, tá, então. Então, nós podemos fazer a diferença. Nós podemos ser essa líder onde nós chegarmos. E aí, líder não é chegar e dizer, eu sou líder e faz o que eu mando. Isso não é líder. Isso é chefe. Estou pagando, faz o que eu mando. Isso não é liderança. Então, você é líder onde você chega. Você é a mulher que está lá. Você é aquela que vai deixar memórias. Você é aquela que vai incentivar nações. E talvez você pense, nem sair da minha casa. Não precisa sair da sua casa para incentivar nações. Os seus filhos podem fazer isso por você. Você pode fazer também. Mas as suas flechas podem ir mais longe. Que eu acho que é o desejo de toda mãe. Talvez você, mas eu não tenho filhos, mas os seus sobrinhos. As suas amigas podem ir em lugares que você não foi. Que elas vão dizer, nossa, eu fui em tal lugar, eu preguei lá. Eita, que felicidade, porque eu tive parte na conversão dela. Se ela está lá, é porque eu estou junto com ela, em algum momento da vida. Você precisa ter esses relacionamentos que quando você tiver uma dor de barriga, e todos nós passamos por isso em algum momento, você sabe que você pode contar. E às vezes você nem vai precisar ligar para isso. Só de eles saberem, eles vão recorrer a você. Você está precisando do quê? Estou indo aí agora. Não vou te deixar no lugar que você está. Então, eu queria te despertar e desafiar isso mesmo para 2026. Decidir servir. Servir ao seu Deus, em primeiro lugar. Com fidelidade, como ele disse. E, esqueci a outra palavra. Você lê aí na sua Bíblia. Caráter, né? Que é integridade e fidelidade. Mas servir mesmo no reino, de diversas formas. Como eu disse, ou procuram alguém da liderança em alguma área, ou comece mesmo pela sua casa. Mas não fique só aí, não, porque às vezes a gente fala, não, comece na sua casa, e aí a pessoa morre lá, né? Só cuida dos seus. E isso não é reino. Reino é maior que isso. Amém? Queria que você ficasse de pé. Glória a Deus.